Olá, galera do sétimo ano. Aqui é a professora Nayara e nós vamos iniciar mais uma aula da disciplina de Ciências. Na aula de hoje, nós faremos a revisão da aula 2 do PET 1, semana 1, que nós vimos, né, na aula anterior, conteúdo da aula anterior, e a correção do exercício de fixação 2 que vocês fizeram no caderno, né, já fizeram lá no Conexão Escola 2.0, nós vamos corrigir hoje. Então, nós vamos fazer a revisão da aula, relembrando alguns conceitos. Então, eu vou falar um pouco rápido, porque nós já vimos, né? Mais uma revisão mesmo. Caso vocês ainda tenham dúvidas, vocês podem voltar na aula anterior que está gravada com a explicação, assistir novamente, ou então me procurar, me mandar mensagem lá no WhatsApp, no Google Classroom, tá? Não pode ficar com dúvida. Então, vamos lá, revendo. Matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço, né? Tudo aquilo que tem volume. Então, praticamente tudo que existe ao nosso redor, praticamente tudo que nós conhecemos é matéria. Essa matéria ela é constituída por pequenas partículas chamadas de átomos. E os átomos, eles se combinam, se agrupam e formam o que nós chamamos de moléculas. As moléculas também se agrupam, né? E vão formar as substâncias. Então, as substâncias são formadas de moléculas que são formadas de átomos e tudo isso é matéria. Bom, agora que nós já entendemos o que é uma substância, nós vamos falar sobre os tipos de substâncias, né? Nós vimos que são dois tipos, a substância simples e a composta. A substância simples é aquela formada por apenas um tipo de elemento químico, um único elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio é uma substância e cada molécula dessa substância é formada por dois átomos do elemento químico oxigênio. Então, eu só tenho um elemento químico aqui, né? Oxigênio. O gás hidrogênio, a molécula do gás hidrogênio é formada por dois átomos de hidrogênio, do elemento químico hidrogênio. Então, um tipo só de elemento químico, embora são dois átomos, mas são dois átomos do mesmo tipo, do mesmo elemento químico. Né? Então, substância simples, o gás nitrogênio, mesma coisa. Cada molécula desse gás é formada por dois átomos do elemento químico nitrogênio. Então, substância simples. Já a composta é uma substância formada por dois ou mais elementos químicos. Um exemplo, a água. Nós vimos, né, que a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio combinado a um átomo de oxigênio. Então, eu tenho três átomos mais dois elementos químicos, porque dois átomos aqui são do mesmo elemento químico. No caso, é o hidrogênio, né, representado aqui por esse H. Então, hidrogênio, né, um elemento químico, eu tenho dois átomos de hidrogênio, e o oxigênio é um outro elemento químico. Então, eu tenho dois elementos químicos, substância composta. O ácido clorídrico, né, mesma coisa, ele é formado por um átomo do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico cloro. Então, substância composta. O cloreto de sódio, né, o famoso sal de cozinha, ele é formado por um átomo de Na, que é sódio, né, se vocês forem lá na tabela periódica e olharem lá, Na é sódio e Cl é cloro. Então, um átomo de Na, de sódio, um átomo de Cl, de cloro, eu tenho, então, uma substância composta, dois elementos químicos, certo? Cada substância é formada por dois ou mais elementos químicos, substância composta. Nós vimos também sobre as misturas de substância, né? O que é a mistura de substância? Quando duas ou mais substâncias se juntam, se misturam, né? Bem fácil de entender. Exemplos de misturas de substâncias. A água e o sal de cozinha. Imagina que eu coloco lá uma colher de sal, né, que é uma substância, num copo de água, que é outra substância. Então, tem duas substâncias juntas, uma mistura. O álcool 70, mesma coisa, mistura de 70% de álcool e 30% de água. Álcool, uma substância, água, outra. A água com açúcar, né? Então, eu tenho a água, que é uma substância, e o açúcar, que é outra substância. Os dois juntos formam uma mistura. A água e o ácido acético, né? Os dois misturados formam o que nós chamamos de vinagre, né? Então, também uma mistura de substâncias. As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas
onde eu não consigo distinguir quais são as substâncias que estão ali misturadas, porque geralmente as substâncias, a substância vai se dissolver tão bem, né, na outra substância que vai ser chamada de solvente, né? Nós já vimos isso, já nós vamos chegar lá para relembrar. Mas ela se mistura totalmente, então ela fica uniforme, com aspecto uniforme, né? Imagina se eu misturo uma colher de sal num copo de água. O sal, ele vai se dissolver totalmente ali na água e vai desaparecer na água, embora ele esteja ali. Se eu provar um pouquinho da água, eu vou ver que ela está salgada, vou sentir, né, que ela está salgada, mas eu não consigo ver o sal desapareceu, porque ele se dissolveu completamente, então é uma mistura homogênea, né? Já a mistura heterogênea é aquela mistura onde se formam fases, né? Uma substância, ela não se dissolve na outra, as duas substâncias vão ficar ali e eu consigo visualizar, eu consigo distinguir as substâncias que estão ali presentes, né? Porque elas não se dissolvem. Então, eu tenho uma substância que se forma fases, né? Então, o exemplo aqui do óleo e da água. O óleo ele vai ficar boiando na água, então eu tenho uma fase, a água ela vai ficar aqui, né, na parte de baixo, porque o óleo é mais leve, então ele boia, ele não se mistura na água. Vocês podem até fazer esse teste aí depois para vocês verem. E a água ela é mais pesada que o óleo, então ela vai ficar na parte de baixo. Então eu tenho uma fase, duas fases, eu bato o olho, consigo ver o óleo, bato o olho, consigo ver a água, ou seja, eu consigo distinguir as substâncias ali presentes. Então é uma mistura heterogênea. Então, nós vimos também alguns exemplos, né? Então, a água do mar é uma mistura homogênea, né? A água do mar é água salgada, água e sal. O sal se dissolve na água, mistura homogênea, olha aqui, ó. Tá uniforme, né? Eu não consigo distinguir. Já a água e a areia é uma mistura heterogênea, a areia aqui no fundo, né? A areia, ela não se dissolve na água, ela é mais pesada que a água, vai para o fundo do copo. A água vai ficar aqui, né? Na outra fase, então tem duas fases, mistura heterogênea. A água e o álcool, os dois se misturam muito bem, né? Eu não consigo distinguir a água, não consigo distinguir o álcool. É uma mistura uniforme, é uma mistura homogênea. Já a água e o óleo, como nós vimos, é uma mistura heterogênea. O óleo não se mistura na água, não se dissolve, aliás, na água, né? Ele fica aqui boiando aqui na parte de cima. E eu consigo então distinguir, né, claramente o óleo, a água, substâncias envolvidas aqui nessa mistura. Uma fase, duas fases, substância, mistura, aliás, né, heterogênea. Nós também temos aqui o conceito de solvente e soluto, né, dentro das misturas. O que é um solvente? É aquela substância que vai dissolver a outra. E o soluto é a substância que será dissolvida. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine um copo com água e uma colher de sal novamente. Eu pego ali o sal, coloco na água, misturo. O que vai acontecer? O sal vai se dissolver na água. Então, o sal é o soluto, é a substância que se dissolveu, né? A substância que acabou sendo dissolvido pelo solvente, né? O solvente é a substância que vai dissolver. No caso, a água, então, é o solvente, porque é ela que dissolve o sal. A água vai ficar ali, né? E o sal vai se dissolver ali naquela substância, naquele solvente. Então, o sal é o soluto e a água é o solvente. Lembrando que a água, ela é capaz de dissolver a maioria das substâncias, por isso ela é considerada solvente universal. Então, sempre que tiver um exercício, sempre que vocês precisarem lembrar disso, pensa o seguinte: tem água? A água, então, é o solvente. Agora vamos para o exercício de fixação 2, para correção. Vocês já fizeram esse exercício no caderno, né? Eu acredito que sim, vocês fizeram, porque eu solicitei lá na aula anterior, postei para vocês o exercício, falei, faça no caderno. E vocês, como são alunos extremamente aplicados, exemplares, já fizeram. Então, se colocar o título lá do exercício, exercício de fixação 2, coloca a data da aula, né, que eu passei o exercício, não precisa copiar a pergunta, é só colocar número 1, responder, número 2, responder, número 3, responder. Lembrando que resposta de exercício é sempre feita a lápis, porque se errou, é só apagar e corrigir, né? Muito simples. Então, vamos lá. Número 1, o que é uma substância simples e dê um exemplo. Substância simples é aquela formada por apenas um elemento químico. Exemplo, gás oxigênio. Cada molécula de gás oxigênio é formada por 2 átomos do elemento químico oxigênio, 2 átomos de mesmo tipo, né, de oxigênio.
Então, eu só tenho um elemento químico aqui, que é o oxigênio, substância simples. E agora, o que é uma substância composta? Dê um exemplo. É aquela formada por 2 ou mais elementos químicos. O exemplo é a água, né? A água é formada por 2 átomos de hidrogênio, então são 2 átomos do mesmo elemento químico, do elemento químico hidrogênio, então eu tenho um elemento químico, e o oxigênio, um átomo de oxigênio, que é outro elemento químico. Então, nessa substância, cada molécula dessa substância, né, chamada água, é composta aqui por 2 tipos de elementos químicos, 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Logo, substância composta. 3. O que é uma mistura de substâncias? É quando 2 ou mais substâncias se misturam. O exemplo, a água e o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Se eu misturo o sal na água, eu tenho uma mistura de substâncias, 2 substâncias misturadas. 4. O que é uma mistura homogênea? Dê um exemplo. É uma mistura que apresenta um aspecto uniforme, com apenas uma fase. Não é possível distinguir as substâncias misturadas. Um exemplo, vamos mudar aqui um pouquinho, né? A gente está usando muito água e sal. Vamos dar um exemplo aqui de água e açúcar. O açúcar também se dissolve completamente na água, né? Mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea é aquela onde se formam 2 ou mais fases, né? É possível distinguir as substâncias ali misturadas, é possível distinguir pelo menos visualmente, ali você olha e vê que tem bastante coisa ali junto, né? Não é uniforme. Então, geralmente não, né? Sempre as misturas heterogêneas vão formar fases, né? E um exemplo, a água e o óleo boia na água, fica ali, né, por cima, então forma uma fase, a água fica por baixo, forma outra fase, tem uma mistura de substâncias, uma mistura heterogênea. 6. O que é solvente? É a substância que dissolve. E o que é soluto? É a substância que é dissolvida. Então, um exemplo da água e do açúcar, né? Vamos mudar para o sal, tá tudo muito salgado, vamos pegar o exemplo do açúcar. Água e açúcar. Açúcar, ela vai desaparecer ali na água, ela vai dissolver ali na água. Então, o açúcar é que foi dissolvido, logo ele é o soluto. E a água é quem dissolveu o açúcar, né? Então, a água é o solvente. Lembrando que a água é o solvente universal, certo? Pessoal, então por hoje é só. Caso vocês ainda tenham dúvidas, vocês podem reassistir a aula, né, com a explicação desse conteúdo que eu gravei, disponibilizei para vocês. Está lá disponível no YouTube, está disponível no Google Classroom, está disponível no grupo do WhatsApp. É só dar uma procuradinha lá. Se também tiver dúvida, precisar entrar em contato, me manda mensagem lá no WhatsApp, me manda mensagem lá no Google Classroom. Estou sempre disponível para atendê-los, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Façam as atividades aí no caderno, quem não fez. Corrijam as questões que vocês erraram, tá? E preencham lá também, façam atividade através do Google Classroom, que eu preciso que vocês entrem lá e preencham através lá da plataforma, porque senão fica pendente lá para mim, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa estou à disposição, me manda mensagem e eu vou ficando por aqui. Abraços, tchau, tchau!